usinas, Alexandre Colim, 4 já do PCC, pelo menos, descobertas agora nessa operação. Mas diz que eles já estavam comprando outras 2, era só ir lá depois reconhecer a assinatura no cartório para passar para o nome. As transportadoras, 1.600 caminhões para puxar gasolina, diesel, para puxar etanol. Postos milhares em 8 estados. O tamanho do PCC, tem gente que ainda não faz ideia, Colinzão. Rodrigo, é de fato chocante, porque se você parar para imaginar que tudo começa com a venda do entorpecente na boca de fumo, e aí o esquema vai ficando tão sofisticado e tão inteligente, ou seja, a facção criminosa PCC, ela conta com mecanismos tão sofisticados a ponto de enveredar para uma área como essa, e aí nesse sofisticado esquema, ela, por exemplo, importar o metanol, utilizar o metanol para adulteração, né, dos combustíveis, tanto o etanol como a própria gasolina, e aí, Rodrigo, você tem todo um esquema que começa a partir dessa importação. Traz o metanol de maneira clandestina, de fora do país, adultera os combustíveis, isso é feito, obviamente, né, nos lugares apropriados, e aí depois você transporta numa ampla e complexa rede de transportes, e tudo isso vai para onde? Nos postos de combustíveis. E aí você tem lá a venda, e aí depois a venda gera dinheiro, esse dinheiro, evidentemente, que parte lá do crime, né? Que a gente acabou de apontar, o tráfico de entorpecentes, depois a adulteração de combustíveis. Aí sabe onde é o que é feito com esse dinheiro? O Rodrigo já estudou bem esse caso, mas provavelmente a nossa audiência desconheça. Esse dinheiro vai parar em fundos lá da Faria Lima, Rodrigo, que é um local que, enfim, é um dos mais emblemáticos locais na capital dos paulistas, né? A importante é, tá vendo? Essa operação, por exemplo, foi desencadeada em um prédio suntuoso lá da Faria Lima, que é a Avenida Paulista, que concentra a maior riqueza, aliás, uma das maiores riquezas do mundo, porque ali ficam as sedes desses fundos. E aí esse dinheiro ia para esses fundos e aí ele era maquiado, ele era ocultado. E você tinha ali mecanismos que, repito e insisto, eram muito sofisticados, até para que esse dinheiro voltasse e aí ele passava a ser reinvestido. Ou seja, uma ampla cadeia com conexões muito sofisticadas e inteligentes, né, Rodrigo? E aí tudo isso, evidentemente, caracterizou tudo isso que é essa Operação Carbono Oculto, que foi deflagrada, então, por mais de 1.400 agentes em 8 estados, entre eles São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás. E aí essa operação, então, em vários pontos, visando exatamente identificar postos de combustíveis, refinarias, distribuidoras que faziam parte, fundos de pensão lá da Faria Lima, fazia, obviamente, né, tudo isso fazendo parte desse esquema complexo, inteligente, sofisticado, mas que agora foi descoberto. R$1 bilhão dos envolvidos, esse dinheiro já foi, ou pelo menos essa quantia, já teria sido bloqueada, segundo o próprio Ministério da Justiça. E aí, Rodrigo, a gente tem, pelo menos de sonegação, um valor que beira os R$8 bilhões em sonegação de impostos, através desse sistema, que, claro, é clandestino, de importação de produtos para adulterar os combustíveis, a adulteração em si, o transporte, a venda, tudo isso só em sonegação, R$7 bilhões e 600 milhões que foram descobertos pela Receita Federal. Você está vendo que a Polícia Militar do Estado de São Paulo deu apoio. Aliás, a junção das equipes, viu, Rodrigo, foi na sede da Rota, a Ronda Ostensivas Tobias de Aguiar, no centro da capital dos paulistas, e de lá muita coisa, né? Isso pelo menos no estado de São Paulo. E aqui na nossa região, cidades como Serquilho, Itu, Tatuí, Barra Bonita foram visitadas por esses agentes que tiveram essa complicadíssima missão de desarticular, identificar e de verificar, então, enfim, empresas, pessoas ligadas a esse esquema. Rodrigo, dá para depreender que isso seria apenas uma ponta, né? Seria apenas o começo de uma investigação que deve ainda mais ser mais aprofundada. Aí, obviamente, tem a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, enfim, tem inúmeros outros órgãos que vão passar por esse pente fino. E aí, para fechar, acabei de ver agora, Rodrigo, uma declaração do ministro da Justiça dizendo que essa foi, sim, a maior operação da história contra o crime organizado no nosso país, Rodrigo.